Aqui é a Joyce, especialista em finanças pessoais e empresariais. E nessa aula eu vou mostrar para você como funcionam os consórcios e em que situação ele pode ser considerado uma opção. Antes de qualquer coisa, é importante que você saiba que consórcio não é um investimento. Apesar de você não pagar juros, você também não recebe juros. E para algo ser chamado de investimento, precisa ter rentabilidade. Bom, mas vamos entender isso mais no detalhe, começando por entender o que é um consórcio. A gente pode pensar no consórcio como uma vaquinha coletiva, ou seja, um grupo de pessoas se junta para comprar o mesmo bem. Todos os meses, os membros desse grupo pagam uma parcela e todo mês alguém do grupo é contemplado com a tão sonhada carta de crédito. A carta de crédito é o direito de adquirir o bem antes do final do contrato. E isso pode acontecer de duas formas, ou por sorteio, ou porque a pessoa deu o maior lance. Então, ao final do prazo do consórcio, todas as pessoas, todo esse grupo de pessoas receberão aquele bem. Como eu mencionei, os consórcios eles não possuem juros. No entanto, isso não significa que eles não tenham custos. Eu posso dizer que sim, que tem custos e são bem altos. As taxas de administração, elas variam muito de cada instituição, mas elas giram em torno de 16 a 25% do valor total pago naquele consórcio. E aqui vem um ponto de atenção. As empresas que vendem consórcio, elas gostam de deixar em evidência que não existem juros nessa operação para que você pense que o consórcio seja um grande negócio. E as taxas envolvidas nessa operação, elas ficam só ali nas entrelinhas. Então, muito cuidado e atenção aqui. E por mais estranho que isso possa parecer, nem sempre um consórcio será mais vantajoso do que um financiamento, principalmente para prazos menores. A grande diferença do consórcio pro financiamento é que no consórcio, se você não tiver dinheiro para dar lances, você contará exclusivamente com a sorte para ser contemplada. Na prática, o que acontece quando você faz um consórcio? Você paga para usar o seu próprio dinheiro. Em um financiamento, você pega o dinheiro emprestado de uma instituição financeira, um banco, uma financeira, utiliza esse valor para adquirir o bem e devolve para o banco com os juros, Já no consórcio, não. É o seu próprio dinheiro que é devolvido para você como carta de crédito. E você ainda paga a taxa para isso. No final das contas, você paga uma taxa muito alta para usar o seu próprio dinheiro. Essa operação, ela não faz sentido nenhum. Pensa comigo, se você fizer essa mesma operação, ou seja, todos os meses pega uma parcela fixa e investe esse valor. Em qualquer investimento, por mais conservador que ele seja, ainda assim será mais vantajoso para você. E nesse caso, sim, seria um investimento, pois você receberia juros para guardar o seu dinheiro. Então, vale destacar aqui que ao longo do tempo, os imóveis, os veículos, que são os bens mais comuns em contratos de consórcio, eles são reajustados de acordo com as variações da inflação ou do mercado. Até porque, para que a pessoa que está pagando ali o consórcio, ela consiga ao final dele comprar aquele bem, ele precisa ser corrigido, no mínimo pela inflação. E para saber como é feita essa correção, você precisa ler o contrato. Mas os indicadores mais comuns são o IPCA, que é a nossa famosa inflação, a tabela FIPE, que é usada para reajustar os valores dos carros e das motos, e o INCC, que significa Índice Nacional da Construção Civil, que é mais comum nos consórcios imobiliários. O mais comum é que os consórcios de carros e de motos, eles tenham a correção da inflação e da tabela FIPE. E os consórcios imobiliários, eles sejam corrigidos ou pelo INCC ou pelo IGPM. Por isso, a importância de ler o contrato detalhadamente antes de assinar qualquer coisa. Então, em resumo, como o valor do seu bem ele vai ser reajustado e atualizado, de acordo com a economia, e precisa ser, isso significa que as suas parcelas do consórcio também serão reajustadas, ou seja, elas vão aumentar. Se você decidir contratar um consórcio, tem que considerar isso, Muita gente olha para o consórcio só naquela parcela
que vai contratar ali naquele momento e não considera que durante o prazo todas essas parcelas elas vão aumentar. O reajuste do valor da carta de crédito e das parcelas, ele é feito considerando as regras estabelecidas no contrato do consórcio. Essas regras elas dependem do tipo de bem, do tipo do serviço que você deseja adquirir. Mas Joyce, existe algum momento em que o consórcio pode valer a pena? Sim, existe. Digamos que você queira adquirir um imóvel no valor de R$200 mil, tendo em mãos um bom valor para usar como entrada, né? Vamos considerar 30% desse valor, que seriam R$60 mil. E você já fez as contas, já usou lá nossas tabelinhas da aula passada e concluiu que esse imóvel financiado vai sair muito mais caro do que através de um consórcio. Então você já eliminou essa dúvida entre consórcio ou financiamento. E essa dúvida você só elimina ela fazendo conta. Como nesse caso você tem dinheiro para fazer grandes lances e pode ser contemplado já no começo do consórcio, nesse caso você estará adquirindo um bem antes do tempo e pagando menos por isso. Aí sim faz sentido, já que você estará usufruindo de um bem hoje e pagando ele com prazo e com taxas menores do que um financiamento que teria a mesma finalidade. Mas esse é um exemplo ilustrativo, não use ele como referência. Para ter uma ideia das suas chances de ser contemplada, converse com a empresa que está te oferecendo esse consórcio e verifica com o vendedor, com a vendedora, qual a faixa de valores dos lances que são contemplados. Tá? Essa é a única situação em que um consórcio pode ser considerado uma opção. Mas nós sabemos que essa não é uma situação comum. O que acontece na maioria dos casos é de a pessoa contratar um consórcio contando exclusivamente com a sorte. Então eu vou reforçar. Se você não tem planos de dar grandes lances e pretende contar somente com a sorte, o consórcio não é um bom negócio para você. A melhor alternativa é investir o valor da parcela por conta própria, nesse mesmo prazo, e receber juros por isso, ao invés de pagar taxas para isso. E cuidado com aquele pensamento limitante de que é mais fácil pagar por obrigação do que juntar dinheiro por vontade própria. Como nós vimos no nosso primeiro módulo, nós conseguimos criar mecanismos para fazer escolhas mais inteligentes. Se tem uma parcela, ou seja, um valor fixo, ali, um compromisso fixo por mês, funciona para você, use isso a seu favor, colocando uma transferência automática para um investimento, por exemplo. E então, ficou mais claro para você os segredos por trás dos consórcios? Mudou sua percepção sobre eles? Bom, na próxima aula nós vamos aprender um pouco mais sobre inflação e como ela interfere nas nossas vidas. Mais informação para ajudar nos seus processos de decisão. Um abraço e até a próxima aula!